E se um tambor pudesse contar a história de um povo, antes de virar presença constante em palcos, escolas e rodas de percussão, a tubadora ou tumbadora já carregava no corpo de madeira e couro a memória de muita luta, adaptação e criação. Para muita gente, ela ficou conhecida no mundo como conga. Mas por trás do nome existe uma trajetória que começa bem antes da fama. Uma trajetória de sobrevivência, de invenção, de continuidade. A história desse instrumento passa pelo universo afro-caribenho, especialmente Cuba, no século XIX. Ali, entre trabalho pesado, deslocamento forçado e vida comunitária, surgem tambores que não eram apenas objetos musicais. Eram formas de manter laços, lembrar origens e transformar dor em expressão. Em muitos casos, sua construção dialogava com tradições africanas de tambores escavados em troncos únicos. Mas nem sempre era possível repetir essa forma. Faltavam recursos, havia restrições. Então veio a criatividade. Uma das viradas mais importantes foi a engenharia do improviso. Em vez de um tronco inteiro, muitos instrumentos passaram a ser feitos com tábuas reaproveitadas, muitas vezes em formato de barril. Esse detalhe mudou tudo: o corpo alongado, a curva suave, a resistência da montagem. O que antes era necessidade virou identidade. E assim a tumbadora começou a ganhar a silhueta que o mundo reconhece até hoje. Com o tempo, o instrumento deixou de ser apenas um tambor isolado e passou a funcionar como parte de uma família sonora. Em conjuntos cubanos, diferentes tamanhos cumpriam papéis complementares. Os mais graves sustentavam a base. O mais agudo, conhecido como quinto, ganhava liberdade para dialogar, improvisar e responder à música ao redor. Isso ampliou o vocabulário do instrumento. Ele deixou de marcar só o pulso, passou a falar com mais detalhes, a responder, a conduzir. Mas a evolução não aconteceu apenas na forma. A afinação também mudou a história da tubadora. Durante muito tempo, a tensão do couro era ajustada com cordas, nós, cravos e até pelo aquecimento da pele. Era um processo artesanal, delicado, dependente da experiência do músico. Já no início da década de 1950, os sistemas modernos com parafusos começaram a se popularizar, e isso foi decisivo. Mais controle, mais estabilidade, mais facilidade de manutenção. Foi como abrir a porta do instrumento para estúdios, concertos e novas linguagens. Esse momento marca outra transformação importante, a passagem do tambor solitário para o conjunto. Por muito tempo era comum tocar apenas uma tumbadora. Depois, com a modernização da construção e da afinação, surgiram pares, trios e formações mais amplas. O instrumento virou sistema, virou família. E cada tambor passou a ocupar um lugar específico na arquitetura rítmica. Ao mesmo tempo, sua presença cruzou fronteiras e ganhou novos nomes, novos contextos e até novos sentidos. Em parte do imaginário popular, a palavra conga se espalhou pelo mundo e se misturou ao carnaval cubano, às danças coletivas e à indústria do entretenimento. Muitas vezes, o nome muda mais rápido que a essência. Mas o som continua dizendo de onde veio. No Brasil, essa história conversa com outras memórias de tambor. Em tradições afro-brasileiras, como o jongo e o caxambu, o tambor também é registro vivo de ancestralidade. Não é só instrumento, é presença comunitária, é conhecimento passado de geração em geração. É por isso que a preservação importa tanto. Quando uma roda ensina uma criança, quando um mestre compartilha a levada, quando uma comunidade mantém o toque, ela está protegendo um arquivo sonoro que não cabe apenas em livro ou museu. E a tubadora continua mudando. Hoje, existem versões industriais feitas com materiais como PVC, fibra de vidro e peles sintéticas. Algumas foram pensadas para escolas, grupos de percussão e projetos de musicoterapia. Outras aparecem em espaços públicos e novas formações musicais. O instrumento se tornou mais portátil, mais versátil, mais acessível. Mas sua força permanece na mesma ideia de sempre: transformar matéria em memória.
Porque a tubadora sobreviveu não só por se adaptar, ela sobreviveu porque foi lembrada, tocada e ensinada. E enquanto houver mãos aprendendo seu toque, essa história continua viva. Inscreva-se para conhecer mais histórias da música.